Olá, amigos, olá, amigas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Osmar e eu estou aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Hoje nós vamos abordar um tema bastante delicado, nós vamos falar um pouco sobre suicídio. Mas antes nós vamos fazendo uma prece de preparação. Para aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. E vamos, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estudar o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo aos nossos anjos guardiões, nossos mentores amigos, que nos inspirem sempre para o bem, de forma que nós possamos, através desses ensinamentos, colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que possamos evoluir a cada ensinamento que aprendemos nos Evangelhos de Jesus. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre esse tema suicídio, justamente porque nós estamos aproveitando a ocasião que nós estamos no setembro. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, que é o mês do Setembro Amarelo, e nós vamos falar um pouquinho só sobre esse assunto. E no final do comentário, nós vamos colocar também todas as obras que foram pesquisadas para que nós chegássemos ao resultado desse comentário de hoje. Mas antes de iniciarmos esse assunto, eu gostaria de deixar muito claro que é sempre com muito respeito que a gente aborda esse tipo de comentário. Eu digo respeito porque é um comentário que fala sobre dor. É muito dolorido, não só para aquele que comete o ato do suicídio, como aquele que pensa em cometer, e também para aquele que já cometeu. Os seus familiares passam por um momento de dor, os seus amigos passam por um momento de dor, enfim, todas as pessoas que de certa forma estão ligadas a essa pessoa sempre têm bastante sofrimento quando ocorre algo desse tipo. E uma outra coisa que nós temos que deixar muito claro também é que nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. A doutrina espírita não julga e não condena ninguém, porque cada um sabe a dor que carrega no seu coração. Cada um sabe por onde que está passando e o que ele sente com aquelas vicissitudes que ele passa. Todos nós, no momento de dor, no momento de desespero, estamos sujeitos a cometer atos que desagradam a Deus, atos que vai fazer com que nós próprios nos arrependamos depois. Então, por essa razão, nós não temos o direito de julgar nem de condenar ninguém. A doutrina espírita está aqui para orientar, para consolar todos aqueles que buscam o alívio e o conforto através dos ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos trazendo aqui alguns motivos que acabam levando uma pessoa ao suicídio. Nós vamos falar dos motivos que levam a pessoa e também da prevenção que é possível ser feita para que isso não ocorra com ninguém. Então nós enumeramos aqui algumas passagens, algumas coisas que podem levar a pessoa a cometer tal ato. Em primeiro lugar, a solidão. Quantas e quantas pessoas que quando passam por um determinado problema, quando passam por alguma provação,
eles acabam não conseguindo forças para superar aquilo naquele momento e preferem se isolar. A pessoa se isola, quando alguém quer conversar, ele diz que não quer conversa, ele prefere ficar sozinho. E o que ocorre quando acontece isso? Uma pessoa que fica sozinha, se afasta de tudo, normalmente ela entra em depressão. A pessoa que entra em depressão está sujeito a cometer atos que não são bons. Então a pessoa precisa também ter ocupação. Uma pessoa sem ocupação, ela fica com a mente vazia. E nós temos aquele ditado que todo mundo conhece, né? Que a cabeça vazia é a oficina dos maus pensamentos, a oficina das coisas que não são boas. Então procuramos sempre o apoio através de uma prece, através de uma oração, através da conversa com uma pessoa amiga. Nunca procurar nos isolarmos, porque isso não faz bem. Uma outra coisa que causa muito problema também é uma perda de um ente querido. Quantas e quantas pessoas que não suportam perder um ente querido, principalmente quando se trata de uma mãe perdendo um filho, de um pai perdendo um filho. As pessoas entram em desespero, não aceitam a partida daquele ente querido e muitas vezes, por falta de conhecimento, buscam tirar a própria vida achando que se ela fizer isso, ela vai encontrar o outro com mais rapidez. Se eu tirar a minha vida, eu vou voltar a ver aquela pessoa, eu vou voltar a encontrar. Isso é um puro engano, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Uma outra coisa que causa muito suicídio também é a desilusão amorosa. Quantas e quantas pessoas que não aceitam o fim de um relacionamento. A pessoa acha que não tem mais saída para ela, ela acha que ela não vai conseguir encontrar outra pessoa, que aquela pessoa é que deveria estar com ela, ela não aceita o fim do relacionamento. E muitas vezes acaba tirando a vida até por conta de tentar prejudicar o outro. Porque ele pensa, não, olha o que você fez comigo. Você vai ter que conviver com isso, você vai ter que conviver com o remorso. Só que isso também não é verdade, porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio e ninguém é responsável pelos atos de ninguém. A única pessoa responsável pelos atos é a própria pessoa. A gente nunca pode achar que um outro é culpado por alguma coisa que nós fazemos. Outra coisa, perda financeira. Quantas e quantas pessoas que estão muito abastadas, têm muito dinheiro, e por alguma razão ela acaba perdendo aquele dinheiro, ela acaba perdendo aquela posição social que ela tem. Ela não suporta a ideia de perder. Uma pessoa que está muito ligada à matéria, ela não suporta a ideia de precisar recomeçar. Para quem se lembra aí do presidente que nós tivemos, que acabou retendo os recursos financeiros de muita gente, de muitas pessoas da população brasileira, vão se lembrar que nos próprios noticiários nós ouvimos muita gente que acabou cometendo suicídio pela perda financeira que teve. Então nós não podemos também dar tanta importância assim à matéria. Nós temos que pensar um pouco mais no lado moral, no lado espiritual. Outra coisa que leva a pessoa a cometer um suicídio é o orgulho ferido. Isso é mais antigamente, pessoas diziam que não podia, como que ele iria encarar a sociedade depois de tal fato assim que possa ter acontecido com ele.
com orgulho ferido, então ele prefere tirar a própria vida do que enfrentar determinada situação. Nós estamos falando aqui de suicídios diretos, né? Aquelas pessoas que tiram a vida voluntariamente. Mas existe um outro tipo de suicídio também. É aquele que comete o suicídio involuntário. Nossa, mas como assim involuntário? Quem leu o livro Nosso Lar, ou quem assistiu o filme Nosso Lar, ele vai se lembrar de uma passagem que eu vou contar aqui. O André Luiz, ele estava jantando com sua família quando ele se sentiu mal e veio a desencarnar. Ao chegar no plano espiritual, ele foi recebido como um suicida. Mas por que como um suicida se ele não se suicidou? Justamente porque ele não tratou bem do corpo físico. As pessoas entram em vícios, as pessoas entram em vida desregradas e acabam desencarnando por conta disso. E quando chega no plano espiritual, ela é considerada um suicida. Para dar um exemplo melhor, como é que funciona, quando uma pessoa tira a própria vida voluntariamente, ela simplesmente deixou de cumprir mais uma etapa que ela teria da vida encarnado aqui ainda. Então o que ocorre com uma pessoa que leva uma vida desregrada? Quando nós estamos no plano espiritual, existe uma programação reencarnatória para todos nós. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa teve uma reencarnação com uma programação para 90 anos. Mas levou uma vida tão desregrada que ele acabou desencarnando com 60. Então o que ocorre? Ele abreviou a sua vida da mesma forma. Então por essa razão ele é considerado suicida também. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado da que forma que nós tratamos o nosso corpo. Como é que nós estamos agindo, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo físico. Mas seja qual for a razão que leva a pessoa a cometer tal ato, ela está sempre ligada à falta de paciência, à falta de conhecimento e à falta de fé. Aí a pessoa pergunta, poxa, mas o que tem a ver a paciência com isso? Veja bem, quando uma pessoa comete tal ato, é porque ele quer se livrar do problema. E quando uma pessoa compreende um pouco mais sobre a vida, ele vai compreender que tudo na vida precisa ter paciência, porque tudo passa. Não é só os momentos ruins que passam, os momentos bons também passam. Todos os momentos da nossa vida são passageiros. Só que a pessoa, ela acaba não entendendo isso, não tendo a paciência de esperar que as coisas se modifiquem, que as coisas melhorem, e ela acaba, justamente por causa dessa falta de paciência, a falta do conhecimento, ela acaba tirando a própria vida, por não querer esperar. E quando nós falamos em falta de conhecimento, é muito simples de entender também. Porque uma pessoa, quando ela tira a própria vida, é porque ela acha que vai eliminar o problema. Bom, eu tiro a minha vida, então todo esse sofrimento, isso que eu estou passando nesse momento vai acabar, não vai ter mais. É um puro engano, é um ledo engano da pessoa. Ela vai ter, inclusive, os seus problemas agravados. Isso também nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Porque os problemas não vão acabar tirando a vida, porque a vida que ele está tirando é apenas do corpo físico.
o espírito é imortal e Deus nos criou para a evolução. Então nós temos que chegar lá, de uma forma ou de outra, nós temos que chegar lá. Então o problema não vai resolver. Quando uma pessoa tem conhecimento disso, ele já vai pensar 2 vezes antes de cometer tal ato. Vamos ver aqui o que diz no trecho do livro do Leon Denis. É um livro que chama-se O Problema do Destino, do Ser e da Dor. Nós encontramos uma passagem lá que diz assim: a destruição violenta de recursos físicos, que podiam ser-lhes úteis ainda e até fecundos, não livra o suicida das provações a que quis fugir, porque lhe será necessário reatar a cadeia quebrada das suas existências e com ela tornar a achar a série inevitável das provas agravadas por atos e consequências que ele mesmo causou. Então veja bem a gravidade da coisa. A cadeia quebrada é o quê? Interrompeu uma vida antes do seu término natural. Então aqui ele deixa claro que você vai ter que reatar essa cadeia quebrada, ou seja, quando você tem umas provas a passar, você precisa passar por ela. Você precisa aprender a lidar com ela. E quando você não consegue lidar com essas provas, você vai ter que refazer esse caminho. É muito fácil da gente entender. É a mesma coisa de um aluno que está matriculado numa escola e ele repete de ano. Ele tem que voltar e fazer aquele ano outra vez, até conseguir passar. É mais ou menos por aí. E ele ainda diz aqui que é inevitável as provas agravadas pela consequência que ele mesmo causou. Então é inevitável, não tem como fugir disso. E por fim a falta de fé. A fé, a pessoa vai falar, poxa, mas eu não tenho fé mesmo, eu não sei por que eu deveria ter fé, eu não acredito nas coisas. Veja bem, ninguém nasce com fé. A fé precisa ser construída. E para que eu possa construir a fé, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar estudo. Então notem bem que quando nós falamos falta de fé, falta de paciência e falta de conhecimento, está tudo ligado uma coisa na outra. Para que eu tenha paciência, eu preciso do conhecimento. Para que eu tenha fé, eu preciso do conhecimento. Então, é aí que a gente precisa compreender o bem que a doutrina espírita nos faz, porque ela nos traz todo o conhecimento que nós temos necessidade de ter para conseguir levar uma vida mais tranquila, para conseguir passar pelos problemas com mais suavidade. E voltando a falar ainda de fé, vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, na questão número 943, Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E a resposta é a seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Então veja bem, nós falamos logo no começo do nosso comentário a ociosidade, a pessoa que fica ociosa, sem fazer nada. E é o que causa a falta de fé e geralmente a sociedade. Por quê? Porque a sociedade nossa, infelizmente, na sua maioria, é uma sociedade materialista. Pouco se vê sobre comentários de espiritualidade, de moral elevada. Os maiores programas são todos materialistas. Então, o que acontece? É justamente isso que leva a pessoa a ter a falta de fé. E nós aprendemos e adquirimos a fé quando nós entendemos as leis de Deus. Quando nós começamos a entender as leis de Deus, é que nós começamos a compreender que precisamos ter fé para passar pelos problemas da vida. Então, resumindo, o suicídio é uma fuga.
mas não adianta ele tentar essa fuga, porque ele terá que refazer o caminho, não tem como ele fugir disso. Um outro detalhe muito importante: quando uma pessoa comete suicídio, ele não está lesando apenas o seu corpo físico, ele está lesando também o seu perispírito. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o perispírito e o espírito. Quando a pessoa desencarna, o perispírito continua com ele junto com o espírito. E quando ele faz uma lesão muito grande no corpo físico, essa lesão reflete no corpo perispiritual da pessoa. E aí o que acontece? A pessoa desencarna e continua doente do outro lado. Dependendo do tipo de lesão, ele consegue ainda sanar essa lesão do perispírito antes do reencarne, mas dependendo da lesão, ele não consegue sanar totalmente essa lesão do outro lado, ele vai ter que voltar para cá com as suas provas ainda um pouco agravadas, porque ele pode voltar com alguma dificuldade física que vai ainda ter mais dificuldade para que ele possa vencer as provas que ele deixou de fazer numa encarnação anterior. Então tem que tomar muito cuidado com esse problema também. E a doutrina espírita, ela nos traz tanto conhecimento como consolo. O conhecimento através do estudo das obras básicas de Kardec, através dos estudos das obras de André Luiz, do Emmanuel, do Leon Denis e tantos outros vultos do Espiritismo que nos deixaram obras maravilhosas para que nós possamos adquirir conhecimento. E o consolo é porque ela nos dá a certeza do porvir. A doutrina espírita nos traz o conhecimento de que nós vamos evoluir sempre. Traz o conhecimento que nós não morremos. Nós não conseguimos tirar a nossa própria vida, nós conseguimos tirar apenas a vida do corpo, a vida do espírito permanece sempre. E quando nós sabemos que o nosso destino é a evolução, e quando nós sabemos que com o conhecimento nós vamos conseguir nos melhorarmos, isso é mais do que um consolo para todos nós, não é mesmo? Nós temos aqui também, ainda no Livro dos Espíritos, uma pergunta que o Kardec faz para a espiritualidade é a seguinte: qual a sensação do espírito ao despertar no plano espiritual? E já vem a resposta da espiritualidade: o desapontamento. Essas são as consequências maior que uma pessoa encara quando ela chega do outro lado e desperta. Por que desapontamento? Porque ela não tinha conhecimento, ela achava que ela ia eliminar os problemas da vida dela cometendo suicídio. Vai acabar tudo, não tem problema algum. Aí quando ele acorda do outro lado, ele percebe que ele não eliminou seus problemas continuam. Então aí vem o desapontamento, muitas vezes vem o remorso, o arrependimento, mas aí já é um arrependimento um pouco tardio. Por isso que nós devemos ter sempre em mente que temos que pensar muito antes de cometer qualquer ato na nossa vida, para que não venhamos a nos arrepender depois. Continua ainda a resposta da espiritualidade dizendo que as consequências são diversas. E uma delas é que o suicida não pode escapar, que é o seu desapontamento, e a sorte não é a mesma para todos. Ou seja, tudo que ele desarmoniza, um dia ele tem que reharmonizar novamente. Quando ele diz a sorte não é a mesma para todos, nós podemos lembrar lá do início também da nossa conversa, quando nós dizemos que nós não podemos julgar ninguém, porque cada um
vai responder a Deus de acordo com seu grau de entendimento. Muitas pessoas acabam por não ter o entendimento, cometendo um desatino que talvez tenha as suas penas atenuadas pela falta do conhecimento, pela ignorância, pelo não saber. Já uma pessoa que tem já um grau evolutivo maior, ela provavelmente terá uma consequência maior do outro lado em relação a Deus. Como que ele vai explicar o que ele fez? Mais uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 944, Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? E a resposta é categórica. A resposta da espiritualidade é não. Ele não tem esse direito. Somente Deus tem o direito de tirar a vida. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então veja bem, tudo que é transgressão de lei tem que ser reharmonizada novamente. Isso é bom a gente deixar sempre bem frisado isso. Quantas e quantas pessoas, quando nós paramos para pensar, já se libertaram do suicídio, conseguiram eliminar esse pesadelo das suas vidas através da doutrina espírita. É muito bom a gente saber disso. Eu fui buscar aqui no livro, o livro chama-se O Espírito da Verdade. É um livro de Chico Xavier, de Espíritos Diversos. Ela tem uma lição que nos diz o seguinte. O título da lição é Há um Século. Essa lição nos diz o seguinte: a história de um homem que ele perdeu a esposa. E ele não se conformava com isso, em hipótese alguma. Ele não se conformava com o fato de ter perdido a esposa. E ele foi ficando triste, ele foi se isolando, foi entrando em depressão, até que começou a vir as ideias do suicídio. Essa ideia começou a tomar forma, começou a tomar força, até que um dia ele resolveu realmente cometer esse suicídio. Então ele saiu, foi até uma ponte, onde havia um rio embaixo, e ele pensou: eu não sei nadar, então eu me atirando aqui dessa ponte, eu não vou ter nenhuma chance. E aí eu acabo com esse problema de uma vez. Mas um pouquinho antes, minutos antes, ele acabou se deparando ali naquela ponte com um embrulho, um envelope, um embrulho, onde chamou a sua atenção, ele foi pegar, era um livro. E nesse livro tinha um bilhete dizendo: esse livro salvou a minha vida. Ele ficou curioso e resolveu ler o livro. Depois que ele leu o livro, ele eliminou totalmente a ideia do suicídio. Esse livro nada mais era do que o Livro dos Espíritos, que foi deixado ali por alguém propositalmente e salvou a vida de mais uma pessoa. Então a doutrina espírita, através de todos os comentários evangélicos que é feito por todas as pessoas, através das casas espíritas, ela vem trazendo consolo e demovendo pessoas dessa ideia por todo o nosso globo. Isso é muito bom para nós sabermos disso. Então, meus amigos, nós devemos entregar os nossos problemas sempre nas mãos de Deus. Mas quando eu digo entregar os problemas nas mãos de Deus, não significa ficarmos na inércia,
não significa pedirmos a Deus para resolver nossos problemas e ficar sentado aguardando que eles se resolvam. Entregar os nossos problemas nas mãos de Deus é pedir forças para Ele. É pedir forças para que nós possamos ultrapassar as barreiras do dia a dia, para que nós possamos ultrapassar as vicissitudes da vida, tirando proveito delas, aprendendo com elas, vivenciando. E temos também que entender o seguinte: nós não estamos sozinhos. Quando nós pensamos que o nosso problema é muito sério, nosso problema é muito grave, nós devemos olhar para trás e ver quantas e quantas pessoas que estão em situação pior ou igual. Quantas pessoas que estão atravessando os problemas, os mesmos problemas que eu, e estão atravessando com tranquilidade, com serenidade. Quando a gente está com um sofrimento muito grande, a gente se acha um mártir, né? Ah, acontece comigo, porque eu. Nós não somos os únicos a sofrer, não somos os únicos a passar por provações. Então tenhamos isso em mente. E quando nós falamos que não estamos sozinhos, não é só nesse sentido. No sentido bom também, nós não estamos sozinhos, porque Deus não abandona ninguém. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, que vela por nós. Ele não resolve os nossos problemas, mas ele torce por nós. Ele coloca bons pensamentos na nossa cabeça. Mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa estar receptivo. E como é que eu faço para estar receptivo às boas influências dos bons espíritos? Fazendo orações. Ao dormir, faça uma oração agradecendo pelo dia que teve. Ao despertar, agradeça. Faça oração agradecendo por ter mais a oportunidade de mais um dia. Ao dormir, peça a Deus que nosso espírito possa caminhar por locais de ensinamentos, locais de aprendizado, para que possamos ter um sono bom, um sono tranquilo. Peça a Deus que nos mostre um caminho para que a gente consiga eliminar os problemas da nossa vida com paz, com segurança. Ninguém fica sem assistência. Então, meus amigos, vamos nesse momento nos recolhendo novamente e vamos fazer as nossas vibrações de hoje. Vamos vibrando muita luz, uma luz muito intensa, envolvendo todo o nosso globo terrestre. Vamos também envolvendo todos os hospitais e todos os profissionais de saúde em muita luz, para que eles tenham discernimento, para que eles sejam amparados em sua profissão e para que eles possam cuidar bem de todos aqueles que estão precisando de amparo. Vamos vibrando também muita luz para todos os doentes, estejam eles em casa, estejam eles em hospitais, em pronto-socorros, que sejam envoltos pela luz de Jesus. Vamos também vibrando pela nossa casa espírita, uma casa que sempre esteve de portas abertas para receber a todos. Estamos nesse momento
de pandemia, com as casas espíritas fechadas, mas estão abertas em todas as redes sociais, em todos os comentários. Então vamos vibrando para que esse movimento continue até que as casas possam ser reabertas novamente e que todos possam receber todo o amparo e todo o carinho em todas essas casas. Vamos também vibrando por todos os colaboradores das casas espíritas, para que tenham discernimento, para que sejam envoltos em luz e que possam todos continuar levando os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, a todos aqueles que buscam conhecimento. E assim, nós vamos nesse momento agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos de voltar a falar em seu nome. E vamos pedindo sempre a Ele forças para continuarmos o nosso trabalho, que é um trabalho de luz, um trabalho de amparo, um trabalho de amor para com o próximo. Eu agradeço pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.